Nossa missão é entregar produtos de alta qualidade, tecnologia, segurança e desempenho para o mercado de refrigeração. E tudo isso para estarmos juntos de vocês. Mas nossa caminhada começou muito antes, há mais de 60 anos, com a fundação do Grupo Benassi. Com a nossa paixão por inovação e garantia de qualidade, não paramos de crescer e assim surgiu a Pescan. A linha Air Repair da Pescan é 100% brasileira e desenvolvida para atender todas as necessidades e exigências de quem mais nos importa, você, refrigerista. Atendendo a todos os setores, automotivo, comercial, residencial, industrial e câmaras frias, as soluções da linha Air Repair trazem, com um excelente custo-benefício, o mais alto desempenho e eficiência para toda a manutenção. E hoje trazemos nosso mais novo lançamento para esta linha de produtos: o óleo lubrificante PAG para compressores de ar-condicionado e refrigeração. Conheça mais e confira as soluções que rentabilizam. Pescan, a empresa parceira de todo refrigerista. Fala, meus queridos! Boa noite! Seja bem-vindo a mais um podcast, o meu, o seu, o nosso SamaCast. E hoje, um podcast imperdível. Vamos falar hoje sobre as mulheres na refrigeração, a mulher empreendedora, a mulher na administração. Então, o que acontece, gente? Muitas vezes as pessoas acha que trabalhar com refrigeração, com ar-condicionado, é só fazer a instalação e manutenção. Eu já falei no podcast anterior que o que você instala, o que você entrega de manutenção preventiva, corretiva, é 30% da sua empresa. Então o que acontece? Eu tenho mais 70%, que é a parte de empreendedorismo, que abrange o quê? A parte administrativa. Então o que acontece? Eu preciso da mulher na manutenção, na instalação, na compra, na precificação, na venda. Eu preciso da mulher também na parte de TI, fazendo ali toda aquela parte de marketing. Gente, então uma empresa, eu tenho 70% que é a parte do empreendedorismo, a parte administrativa, e eu tenho os 30% que é mão na massa. E os 30% garante os 70% e os 70% garante os 30%. Não é isso mesmo, Flávio? É isso aí, Adriano. Boa noite a todo mundo aí. E, a Adriana já falou tudo, é isso. A mulher é de extrema necessidade nesse ambiente, né? Na companhia ali do marido, no apoio, né? Às vezes ali também dividindo essa tarefa com o marido, né? Trabalha meio período ali, fazendo aquela compra, vendo um preço melhor, né, Adriana? Com certeza. Corre lá no Ataca Brasil, pesquisa o preço, vê que o preço é o melhor ali, acaba comprando ali também. Então, assim, a mulher ajuda o marido em todos os sentidos. Mas antes, Adriano, eu queria saber aí, como é que foi o Natal? O Natal foi... Rapaz, foi uma coisa... Foi um regime de engorda que eu falo, né, cara? Eu tô mais gordinho, sei lá, acho que eu comi. Mais rechonchudo, né? Eu tô mais rechonchudo. Espero que todo mundo tenha tido um ótimo Natal aí, né? Um Natal abençoado, um Natal de união, né, da família. A gente tá falando das mulheres. Tem a mulher ali que é o arrimo da família também, né? A mulher guerreira que tá com os filhos, que sabe da importância de estar com esses momentos, porque trabalha o ano todo, né, Adriano? Com certeza. Sua esposa trabalha, minha esposa trabalha. Esses momentos de confraternização é muito bom. E nós vamos fazer esse compilado, Flávio, e trouxemos aqui uma representatividade das mulheres em todos os setores. Nós temos aqui a Iracema, trabalhava com a parte de máquinas e lavadoras. Lembra que ela falou? Que ela falava assim, a Iracema é incrível, né? A cliente eu posso atender, ela só poderia receber ela 9 horas da noite. Pois bem, 9h30 eu tô aí. Lembra disso? Com certeza. Olha o horário que a mulher foi atender. Quem mais, Adriana? Fala pra nós. Eu tenho a Jo. Da Bless Climatização. Da Bless Climatização. Guerreira, hein? Guerreira. Que história dela, né? Você viu, cara? Nossa. Cara, sensacional. E como administrar, como superar as dificuldades. Exato. Depois tivemos a Cristiane de Rienzo. Parceiraça, né? Jornalista, um currículo invejável, né, Adriana? Amiga, né? Amiga particular. Incrível. E você viu, fez ali toda a parte da história da refrigeração, fez um livro. Olha que desafio. Não sabia Uma pessoa que é jornalista, entrou na refrigeração,
se apaixonou, foi atrás da história com dados científicos. É um privilégio, né? Porque o profissional hoje, ele sabe ali consertar, estuda, se profissionaliza, mas ela sabe da história da refrigeração. Você sabe da história da refrigeração? É incrível, né, Adriano? Com certeza. Eu fiquei surpreso. E a Camila? Camila Tavares, sensacional. O pai dela já atuava nessa área, lembra? O pai dela atuava e com uma história triste, né? O pai dela, infelizmente, né, se foi e ela deu continuidade. Uma honra pro pai dela, deu continuidade no trabalho. E o marido trabalhou com o pai dela, entrou ali como auxiliar. E hoje, uma formou empresa casal grande. E a empresa cresceu muito. Sensacional, sensacional. E a Quem Priscila? mais? E a Priscila? Priscila da Armação. Cara, eu posso falar, Priscila, não leva a mal. Um monstro da refrigeração. Gente, a Priscila veio aqui, monstro que eu falo no bom sentido, tá, gente? Vamos falar assim, um gigante dentro da refrigeração. A Priscila entrou na parte ali dos isolantes, né? Foi. Achou que era algo tão simples quando viu a complexidade, principalmente do isolamento na área de refrigeração. A importância, né, Adriana? A importância para o rendimento do equipamento, um isolamento bem elaborado, bem feito. Acho que todo o processo tem que ser completo, né? Com certeza. Não adianta. E ela veio aqui e ainda comentou ainda das nossas instalações, né? Comentou. O que poderia ser melhorado. Gente, ela chegou, nós temos a instalação de VRF, até temos treinamento, né? Agora em janeiro, que é passando na semana que vem. Semana que vem, né? A partir da semana que vem, a semana que vem é dia 12, a primeira, nós temos a partir do dia 22 de janeiro uma turma de split, né, voltado para instalação. Depois nós temos mini split voltado para manutenção. Aí nós temos VRF, multi-split tá no forno, então assim, climatização é algo assim já. E que calor, hein, cara? Tá um calor tremendo, hein? Pelo amor de Deus. Eu fiquei vendo lá o franguinho, o peru ali assando. Eu falei, eu assando aqui do lado de fora. Não foi fácil não, viu? O calor tá demais. E assim, um item que era de extrema, vamos chamar, era um item de luxo. De luxo. Não é mais, né? Não é mais, é necessidade, né? Necessidade agora, Nós somos viu? uma máquina térmica, né? Pois então, é. Temos temperatura e umidade de trabalho. Com e certeza. a Priscila veio aqui, comentou conosco as melhorias que poderíamos fazer nos nossos equipamentos. A gente atendeu essas necessidades e está cada vez melhor. Por quê? Essa é uma curso, é uma escola. Cara, e a escola não anda assim que nós falamos, né? Sem a indústria. Porque a indústria tem engenharia, tem ciência, processo, tecnologia, e ela manda o melhor conteúdo para nós passarmos para o aluno. Então, e na verdade, onde que a escola se encaixa nisso, gente? A empresa desenvolve tudo isso com pessoas feras ali, né? Mas será que o profissional ali, ele está utilizando o produto da maneira correta? Será que aquela base de estudo, né? aplicação, está sendo coerente com o que foi fabricado? O seu carro voa, né? O seu trem navega? Você tem que saber, não é porque existe um produto que ele serve que é pau para toda obra, né? Com certeza. Tem os princípios de aplicabilidade ali. E aí entra o papel da escola. E outro detalhe, Adriano, não é porque nós somos uma escola, óbvio, a gente tem ali o dever de ensinar, que a empresa não pode vir aqui, olha, melhor aqui, já tem um item novo. Isso é inteligência, Flávio, isso é inteligência. Você trabalhar com a indústria, que tem tecnologia, que tem engenharia, que tem ciência, e a escola que ela consegue transformar isso em didática. Sim. E montar o conhecimento para levar até o aluno. E a nossa responsabilidade é passar essa informação. Com certeza. Com laboratórios práticos, com salas de aula incríveis, né? E os professores que a gente tem falado, já virou clichê, né? É experiência. Quem mais? Conta para nós aí. E pegando isso, Flávio, o que eu sempre comento com todo mundo, você que está em casa, nos assistindo. Gente, eu falo para você, canso de falar isso, para você entender que 30% é a instalação, a manutenção do equipamento, 70% é a administração. Por isso, nós temos essa preocupação com você. A gente fala bastante no nosso treinamento sobre postura profissional, sobre um pouco de precificação para você entender no dia a dia. O que é faturamento? Faturamento não é lucro. E com isso nós trouxemos a Rosiane do Sebrae, que é nosso grande parceiro para quê? Para trazer essa parte do empreendedor. E você viu que aula que ela deu? Foi demais, para somar, né, Adriano? Quanta história a Rosiane nos trouxe aqui, quanto aprendizado. Quando você pensa, não sei se você já se deparou no dia a dia, trabalho e não vejo dinheiro. Quem nunca? Você conhece alguém, Adriano? Com certeza, bastante. E aí, cara, qual que é? Aqui a gente aprende. E
essa somatória, esse a mais que o Sebrae proporciona é algo sensacional. Então, quando você estrutura, quando você constrói a sua casa, tendo ali a base, né, o alicerce, você constrói as paredes muito bem feitas e depois você vem com o telhado estruturado, ela não desmonta. Isso a gente tem que levar para a vida, para nossa carreira, para nossa vida pessoal e para nossa carreira profissional. Com certeza. Então é tudo somatória. E depois ainda veio a Rosana da São Rafael. Cara, lembra da história dela da faculdade? Lembro sim, cara. Cara, que incrível. Não vamos dar spoiler, não. Assiste para você ver a história dessas mulheres. Para mim, é referência. A mulher, por muitos anos, dentro da nossa história, ela foi abdicada de muitas situações, né? Cara, e é engraçado, né? Flávio, nisso que você está contando, que para mim são dois personagens na vida que eles são de extrema importância. A mulher e o professor. Sim. E são os dois que são mais discriminados. Menos valorizados. Menos valorizado. Por quê? Eu falo, todos vieram através de uma mulher. Não tem jeito. E o pessoal não dá aquela importância na mãe, na mulher e tudo mais. E o professor? A mesma coisa. Todos chegaram a algum ponto. Foram profissionais através de um professor. Através de um professor, exato. Então a gente tem que quebrar esse preconceito estrutural que o pessoal tem, né? Mostrar realmente a importância desses dois profissionais. Eu acho que esses dois, vou falar assim, profissional, que é a mulher e o professor, porque parece que eles não batem, né? Eles só tomam pancada e eles absorvem. Mas, vamos mostrar para vocês agora esse compilado que damos com carinho. Gente, presta bem atenção, isso é um aulão. Essas mulheres, elas vieram aqui para representar vocês no dia a dia. E quando eu falo isso, ela representa vocês e representa também os homens que respeitam as mulheres. Então isso é muito importante. Aquele cara que não é machista, que ele tem uma mente aberta, que ele sabe os limites entre o homem e a mulher. Então o que acontece? Essas mulheres vieram para representar. Por quê? Acabei de falar, a mulher e o professor são os dois que são mais discriminados. E a gente tem que mudar tudo isso. Então, vamos assistir o vídeo? Vamos nessa agora, tô ansioso. Solta aí, produção, daqui a pouco a gente se fala. Eu posso te contar uma situação muito chata que eu passei? Claro que pode. O espaço é todo seu. Foi assim, eu fui ver uma máquina, fazer o orçamento numa outra cidade, né? Eu moro em Carapicuíba, eu fui lá no Munhoz Júnior. E quando era uma mulher, eu lembro até hoje, era uma mulher, ela tinha 5 filhos, era ela, 5 filhos, o marido dela e mais o pai dela que era acamado. Nossa. E aí a máquina, né, estourou a transmissão, que é exatamente o câmbio, porque o pessoal... Eu falo muito na língua dos clientes, para os clientes entender com mais facilidade. Tá? Se eu falar assim, a transmissão, eles não sabem o que é. Você fala o que é câmbio, eles já sabem que é o eixo da máquina. Ah, tá perfeito. Então, estourou o câmbio da máquina, passei o valor, é X. Ele falou assim, olha, eu não pago mais que R$300 no conserto. Aí eu falei para ele assim, mas aqui no caso é uma necessidade, ela precisa da máquina. Aí sabe o que ele falou para mim? Minha mãe lavou roupa de 10 filhos e não morreu. Nossa. Ela também não vai morrer se ela lavar da gente. Que machismo, hein? Foi aquele dia eu saí destruída daquela casa. Você entendeu? Vocês entendem? Você saiu destruído ou quando destruiu o cara? Eu saí com vai destruir. Eu saí mais destruída por ver, eu fico triste quando eu vejo a mulher, ela se sentindo incapaz. Eu vejo muito triste quando eu vejo a mulher se colocar lá embaixo. É que um comentário desse é muito ruim, né? Muito negativo, ruim. Né? Então, e a mulher, quando ela acredita nisso que ela ouve, ela também se diminui. E é disso que eu quero falar, sabe? De mulheres que precisam levantar a cabeça. Eu já peguei diversas situações na rua. E é isso, eu gostaria que chegasse essa informação para elas. Que elas precisam levantar a cabeça, elas precisam tomar uma atitude. Não tá caro para tomar uma atitude, porque o curso hoje em dia não é caro. Não. O retorno que você tem é muito rápido. Eu não estou falando isso para puxar saco da escola, eu estou falando isso porque é a realidade que eu vivo. Perfeito, perfeito. É a realidade que eu vivo. Meu esposo está aí, ele é testemunha. Nós estamos construindo uma casa, vamos realizar nosso sonho. Esse final de semana agora a gente muda. Gente, obrigada a todos vocês que torceram por mim, que oraram por nós. Muito obrigada. Mas a realização desse sonho veio de atitudes. Perfeito. E quando a mulher ela não toma uma atitude, ela não sai do lugar.
Olha que situação chata que eu presenciei. Agora fala pra mim, meu irmão, se essa mulher tivesse um curso, se ela tivesse um trabalho para fazer em casa, porque, por exemplo, o fato de você ir lá tem mais isso que eu quero ressaltar. A mulher, ela não é como um homem que levanta, sai de casa, vai trabalhar e volta. Não. A mulher, ela tem a casa, ela tem os filhos, ela tem reunião de escola, ela tem que sentar na mesa para dar lição. Resumindo, ela já tem uma rotina. Ela já tem uma rotina já. E que não é uma rotina fácil, não, viu? Não é uma rotina fácil, não. Qual que é a vantagem dessa mulher ter um curso profissionalizante? Ela pode trabalhar dentro da casa dela. Ela não precisa abrir uma assistência técnica. Ela pode ganhar o dinheirinho dela dentro da casa dela, cuidando do bebezinho de colo. Verdade, perfeito, perfeito. Você entendeu? E eu te falo uma coisa, se essa mulher tivesse um curso, se essa mulher tivesse tirando uma grana dentro da casa dela, ela precisaria passar por essa humilhação? No caso, melhoraria a autoestima, a independência financeira, que é o ideal, né? Pergunta se eu tenho assistência. Você tem assistência? Eu não tenho uma assistência. Quando você tem uma assistência, não sou contra quem abre, mas quando você tem uma assistência, você vai... Eu vou ser assim um pouco mais clara. Para o homem, eu acho mais vantagem. Mas para a mulher que tem a casa, que tem os filhos, que tem roupa que não acaba mais para lavar, a realidade nossa é essa. A gente limpa, lava, passa, cozinha. Nosso marido trabalha fora. O que a gente quer? A gente não tá... Isso aqui não é um oferecimento made in Brasil, fique rico. Não, isso aqui é um oferecimento para você ter uma grana. Você pode ganhar o que seu marido ganha numa empresa dentro da sua casa. Verdade. Cuidando da sua casa, cuidando do seu filho e tirando o seu ganha-pão. Como a gente falou, nem tudo é flores, né? Então, eu assumi a empresa já, fora os desafios, né, de lidar com o divórcio e toda aquela situação. Chegou um camarada, né, um ser, e ele sentou primeiro ele pediu a reunião, foi muito formal, pediu a reunião, eu concordei, e recebemos com todo o profissionalismo, e ele chegou na mesa, colocou umas pastas, e eu estava sentada assim, né? E aí ele começou a falar, eu sei que você se divorciou e você está assumindo os negócios, e essa é uma área totalmente masculina, e eu tô aqui para te ajudar. Ele foi muito bacana, conversa linda, maravilhosa. Eu coloco quase 100% de uma determinada rede, e eu tô aqui para te propor um negócio porque essa é uma área que machuca muito. E se você não sabe como você tá chegando agora para poupar você, né? Sempre assim, né? É lógico que ele quis usar o lado psicológico, né? Para te ajudar, em prol de te ajudar. Eu quero te propor um negócio e tô aqui para te estender a mão. Opa, né? Bacana, que bacana. Aí ele virou e falou o seguinte, olha, para tudo isso acontecer, a gente funciona da seguinte forma, né? A gente vai se tornar parceiros, e esse parceiro não era parceiro de negócios, né? Você teria que ser amante dele. E ele falou, quem nunca pulou o muro ou entrou pela porta dos fundos? Cara, eu sou pequenininha, eu tenho 1,50 m. Eu, né? 1,50 m, quase nem apareço aqui. Cadê o banquinho? Não é que eu sou pequena, né? Eu sou compacta. É um ser compacto. Essa é boa. Eu acho que naquele momento ali, eu cresci uns 3 metros ou mais. Mas isso foi um assédio, então? Então, eu simplesmente olhei para ele, porque eu gosto muito de olhar no olho. Eu gosto de olhar no olho das pessoas. E eu olhei, levantei bem de frente, assim, eu coloquei as 2 mãos, assim, com tudo na mesa. Era uma mesa de madeira, ainda bem que a mesa era forte. E eu falei para ele, olha aqui. Eu nunca precisei pular muro, muito menos entrar pela porta dos fundos. Para mim, ou abre a porta da frente, ou eu não sou bem-vindo, eu nem entro. Só que a reação dele foi
de cara, ele já ficou assustado, ele não esperava. Causou aquela estranheza na pessoa, né? Não, ele ficou assim, aí ele até tentou dar uma consertada. Não, mas calma, né? Não precisa ser assim, né? Você tá sozinha, você tem 2 filhos, seus pais... Não, e ele ainda colocou, né? Usar meus filhos, aí é que a leoa aparece, né? Ele ainda colocou uma situação, não, seus filhos precisam de ter alguém do lado, né? Só homem aqui, você tem uma menina, tem que cuidar, tem que proteger. Ele estaria, né, um mega de um homem, sabendo eu ainda que ele era casado, né? E aí ele ficou assim e tal, e acabou a conversa ali, ele desceu, pedi pra menina abrir a porta pra ele, falei, abre a porta pro senhor, mas não é pra ele voltar mais. E ela abriu a porta, ele foi embora, e aí começou toda uma outra situação em prol da minha reação. Primeiro, eu tinha acabado de sair de um divórcio, eu estava assumindo toda uma situação. Para mim, entre aceitar a proposta dele e fechar totalmente o negócio, eu fecharia totalmente o negócio. Já de praxe. E o segundo ponto é que aquilo que eu não sei fazer, que eu não consigo fazer, eu posso pedir ajuda. Sim. Sem ter que me submeter a nenhuma outra situação. Por quê? Eu estava criando 2 filhos, eu tenho uma moral... Você imagina aceitar uma situação dessa? Eu vou criar meus filhos, isso já era né, ali. Eu vou criar meus filhos, eu vou falar o quê para os meus filhos? Olha, eu criei vocês, mas eu aceitei uma situação, eu fui amante, eu destruí uma família. Não, gente, nem passa isso pela minha cabeça, imagina. Então... Ali, para mim, já começou toda uma guerra, digamos assim. Por quê? Um divisor de águas ali. Ele falou, pai, eu vou mostrar para ela quem eu sou. Ela não quis ceder, ela não quis aceitar a minha proposta, então eu tenho Mas por ele onde... não é da empresa, então? Ele faz... Como que acontece dentro? A gente tem a fiscalização, falando do PMOC, a gente tem a fiscalização dos nossos órgãos competentes, Anvisa e tal. E dentro da rede, a gente tem uma fiscalização interna, que é por isso que eu falei, o nosso PMOC ele tem um diferencial. A cada 6 meses eu tenho... Eu não posso falar o nome específico, senão vai dar muito... Eu tenho uma fiscalização interna. Tipo uma auditoria. Exatamente. Que daí eles passam a mão, assim, no filtro, nas aletas. Se tiver uma sujeirinha, é tirado foto e a gente tem um período para corrigir. Se eu não corrigir em 90 dias, eu pago até uma multa. Tá. Aí o que aconteceu? Ele começou a criar regras e normas, e esse é o termo, gente, regras e normas que não existem na lei, que não existem em lugar nenhum. E aí, de novo, a gente vai falar do professor esquerdo. Porque eu tive que correr e pedir ajuda. E esse foi o ponto. Aqui não tem como eu não falar do professor esquerdo. E se eu chorar aqui, gente, desculpa aí. Se a emoção bateu, aí nessa você experiência escuta. teve apoio do professor esquerdo, que era do Senai na época. O que aconteceu? Ele foi num determinado no empreendimento que a gente estava fazendo a manutenção e aplicando bactericida. Então, ele me pediu uma RT do bactericida. Eu falei, Nossa, oi. Mas é absurdo, né? É absurdo. Aí eu fui pro Senai e pedi socorro pro professor esquerdo, que ele já tinha dado um auxílio quando ele falou das leis, do que tinha que conter no PMOC, do ferramental que tinha que comprar. Então, ele já estava dando uma assistência, ele já estava sendo muito bacana. Mas naquele momento, que eu estava sozinha, com 2 filhos pequenos e com um cara tentando me queimar de todos os lados, ele falou, não se preocupa. Eu fui chorando mesmo, eu cheguei chorando lá. Eu sentei na salinha dele lá, assim... Tá dando uns nó aqui, gente. E falei para ele, olha, o que eu faço? Aí ele falou, não existe a RT para aplicação do bactericida. O que existe é isso aqui. Aí ele me deu um leque de situações, que é o que a gente estava falando. A análise do ar, chamar uma empresa especializada, como que funcionava, o que tinha que fazer. Ele me deu todo o aparato, me ajudou a elaborar o e-mail para poder mandar para a sede, explicando o que tinha acontecido, me orientou como me comportar diante disso, do que fazer. E foi tão feia a coisa que não só eu perdi o contrato lá, como eles também. Como eles também perderam a bandeira lá, que era um hotel ali na Paulista, na região da Paulista. E aí ele foi para outros fazer a mesma coisa.
Então, ele sempre estava criando situações, e era interessante porque, assim, como eu não dominava a lei do PMOC, que rege, né, regia e rege até hoje, né, a lei do HVAC, do ar-condicionado, do PMOC, tudo que tem que fazer, eu pedia para ele. Então, ele era o meu... Ele foi meu pai da refrigeração. Camila, insegurança e choque cultural, né? Foi algo que você enfrentou durante a sua carreira profissional? Olha, não muito. Assim, confesso que é diferente o olhar de uma mulher entrando numa loja de refrigeração antigamente. Hoje não, até que melhorou um pouco. Mas há 7 anos atrás, há 6 anos atrás, quando a gente começou, era diferente. Assim, não davam o devido valor quando por se tratar mulher. Eu acho que não. Em contrapartida, eu também fui acolhida. Bastante acolhida. Eu tenho, inclusive, um vendedor amigo que ele é vendedor de nossos fornecedores, né, da época do meu pai. Ele me acolheu de uma forma, então ele não só vendia, ele me ensinava e eu não sabia nada. Orientava ali na hora, Demais. Demais. Ele me ensinava, ó, essa peça aqui é pra tal coisa, isso aqui, nananã. Me ensinava, e era tudo que eu precisava. Quando, assim, eu comecei, eu tava perdida, pô. Eu não conhecia nada de refrigeração. Eu lembro que eu fiz cursinhos online, assim, sabe? Pra eu conhecer mais ou menos como que funcionava uma câmara fria, pra conhecer como que funcionava um ar-condicionado, qual que era o procedimento. Então... Eu me senti um pouco acolhida, mas, assim, os olhares eram um pouco diferentes por ser mulher, assim, na liderança. Sabe que existe um machismo estrutural, né? Uhum. Onde a mulher, no machismo estrutural, deveria ficar em casa e os homens deveriam trabalhar e não ajudar em casa. Então, essa era a política, né, do machismo estrutural. E como que é chegar numa indústria e você começar a não dar ordem, mas mostrar um novo caminho para homens que estão trabalhando ali há muito tempo? Sim. Para começar, eu também era machista. Eu acredito que em algumas nuances eu ainda tenho machismo. É uma sociedade, por um contexto histórico, em que os homens tiveram protagonismo e fizeram as regras do jogo. Agora, eu cheguei nessa indústria para conquistar o meu espaço. E... Eu enfrentei resistência, sim, foi um pouco chocante, foi um choque cultural, mas eu sou muito grata a todo o time da fábrica, porque eu fui a primeira mulher a trabalhar diretamente com o pessoal da fábrica. Não no operacional, mas aquela pessoa que, olha só que desconfortável o papel do cronoanalista dentro do PCP. Pegar lá a prancheta, o cronômetro e ficar seguindo o profissional ali, anotando, tomando tempo. Foi até assustador pro pessoal. O pessoal ficou assim, ué, mas o que você está fazendo aqui? Você vai anotar o que a gente está fazendo para depois falar pros chefes para mandar embora? Porque eu, por falta de experiência, de maturidade, eu também não soube fazer essa contextualização, essa introdução. Eu só cheguei, oi, tudo bem, eu vou fazer uma cronoanálise, porque eu achei que todo mundo sabia o que era cronoanálise, né? Minha cabeçuda, tinha 22 anos, né? Então, foi mais assustador para eles e foi curioso também, né? O que essa menina tá fazendo aqui, né? 1,5 m, 1,53 m, tá? Não, aliás, 1,54 m. Isso é importante. Eu cresci 1 centímetro. E não tendo essa abordagem, né? Esse alinhamento de integrar as pessoas. Eu sempre fui muito educada, só que muito focada. Então, foi mais curioso e assustador para eles do que mesmo um preconceito. E assim, eu acho que até é natural do ser humano. Eles nunca viram uma mulher trabalhar com isso. É claro que ia gerar uma certa dúvida. Será que essa menina sabe o que está fazendo? E para falar a verdade, no começo, nem mesmo eu tinha certeza. Porque eu lia, né? Ia lá, lia. Eu não tinha uma rede de contatos, um network bacana de profissionais da área na época para me dar uma mentoria. Então, eu corria atrás do professor na faculdade, do meu professor lá da Moca, lá no Senai. Só que as pessoas não tinham tempo para me mentorar. Então, eu fui muito na tentativa e erro. E sou muito grata a todo o time da produção, ao time da São Rafael que eu tive mais contato. Sou grata a São Rafael por ter me dado essa oportunidade, porque foi arriscar. Eles apostaram em mim. Poderia ter dado bom ou poderia não ter dado. Que bom que a gente conseguiu construir algo juntos. Então, eu fui conquistando meu espaço com educação, com respeito e mostrando que eu tinha algo de valor para contribuir. Então, a partir do momento que eu
mostrei que eu poderia contribuir, o machismo naturalmente, o machismo, o preconceito, seja lá o que for, ele naturalmente vai se desfazendo. Então, meu papel, o nosso papel quando vítimas, né, também é de desconstruir isso. Pera lá. Cada ser humano tem a sua formação, tem a sua história, tem a sua história pessoal, tem o seu conjunto de crenças e valores. E muitas vezes aquelas pessoas não tiveram a oportunidade de pensar diferente. Então, por que não aproveitar essa oportunidade de eu ter consciência que eu vou ter certas barreiras, mas a partir do momento que eu entrego o valor e que eu contribuo, essas barreiras elas vão se desfazendo. Eu trabalho dessa forma. Minha forma de combater machismo é assim. Peraí, meu amigo, às vezes a gente tem que... Até falo, né? Eu hoje estou aprendendo a ter uma liderança feminina, porque eu aprendi a liderar com os homens na época. Então, às vezes a gente tem uma postura mais agressiva, uma fala mais incisiva. E o legal da diversidade é você trazer aqueles elementos diversos, né, para contribuir na formação daquele ambiente. É trazer aquelas características específicas de grupos diversos para enriquecer o ambiente. Então, eu estou aprendendo também a fazer uma liderança feminina, aprendendo com os homens, conquistando o espaço, mostrando, olha, nós mulheres também somos importantes. A gente tem aqui talentos e habilidades que talvez vocês não desenvolveram e que a gente já tem meio que mais natural. Então, vamos juntar? Vamos fazer um negócio legal juntos? Mais fácil. Não é? Você precisa ter um fluido refrigerante. Olha, eu tenho até uma colinha aqui para você, hein? As características dos nossos fluidos refrigerantes, pessoal. Olha só. Olha o que o professor Adriano vai passar para você no dia a dia. Isso é dado em aula. Isso aqui, pessoal, é um procedimento químico e físico. Quais são as propriedades dos nossos fluidos refrigerantes? Presta bem atenção nisso, pessoal. Por quê? É isso que um fluido de qualidade tem que ter. Liquefazer-se no condensador a temperatura ambiente a pressões moderadas. Evaporar-se acima da pressão atmosférica. Ter pequeno volume específico, pequeno volume em relação ao seu peso. Ter um elevado calor latente de vaporização. Calor latente, lembrando que é a mudança do estado físico. Ser quimicamente estável, não alterar mesmo com repetidas mudanças de fase no circuito. Então o nosso fluido, pessoal, ele não fica cansado. Cara, pelo amor de Deus, se um refrigerante chegou a você, falou, tem que trocar o fluido da sua máquina porque ele ficou cansado, precisando de rendimento, corre desse refrigerista, porque você também não é refrigerista, legal? Porque um refrigerista jamais falará isso para você. Não ser tóxico em ambiente aberto. Então o fluido, ele não é tóxico em ambiente aberto. Ah, a menor está lá fora, vazou e vai matar todo mundo lá fora. Não, não mata, gente. Não pode ser tóxico. Não ser corrosivo ao material aplicado no equipamento. Então o nosso fluido pode ser o ST4A, 410, o R32, 404, qualquer tipo de fluido, ele não pode atacar a parte interna do nosso equipamento. Não ser inflamável. O que acontece? Nós temos o R32, que é baixamente inflamável, já falamos em vários vídeos, temos um podcast dedicado a RLX, que é um dos nossos patrocinadores, que mostra essa baixa inflamabilidade. Permitir fácil alocação de vazamento. Então, o fluido ele deve permitir essa alocação de vazamento. Normalmente vaza um pouquinho de óleo, cria uma mancha ali que facilita bastante. Não atacar o óleo lubrificante ou ter qualquer efeito indesejável sobre outros materiais da unidade. Então, o fluido ele tem que ser miscível com óleo. Ah, professor, mas o óleo ele é caro. Cara, não tem problema. O óleo pode ser caro, pode ser barato, mas tem que ser miscível com o seu fluido refrigerante. Legal? Então, por exemplo, que nem nós temos a Pescan. A Pescan tem o óleo polialquileno glicol, que é miscível com fluido R134A. Ah, mas o óleo ele tem um preço elevado em relação ao mineral, que se mistura com o R22, o antigo R12. Gente, o óleo tem que ser miscível com fluido, independente do valor. Ter boa solubilidade com óleo lubrificante pegado no sistema. Então ele tem que ser solúvel. Quando o fluido, pessoal, em estado líquido, ele percebe o óleo, os dois se juntam, eles se misturam. E depois eles se separam. O fluido ele é mais leve, o óleo é mais pesado, eles vão se separar. Legal? Então, normalmente, quem leva o óleo é o fluido e quem traz o óleo é o fluido também.
E ser ecológico, não agredir o meio ambiente. Então, essas são características de fluido refrigerante que nós temos que ter. E a RLX, uma empresa nacional de fabricação de fluido refrigerante, tem essas qualidades. Ele tem esse controle também e traz para você um fluido de qualidade para você colocar no seu equipamento e garantir o rendimento. As grandes empresas, inclusive essa que nós estamos apresentando, o Mini VRF, é homologada pela RLX e muitas outras empresas. Eu, ao longo de 17 anos que estou na Armacel, eu vi pouquíssimos casos de assistência técnica, tá? E para vocês terem uma ideia, recentemente nós fizemos um estudo para poder ver a durabilidade do material no mercado local, porque quando você pega na Europa, quando você pega nos Estados Unidos, você tem um clima completamente diferente. Você pega na Europa, você tem 6 meses de frio, então o isolante não está exposto a uma condição como a nossa, que você fica assim, chega maio, você fala, tá chegando o inverno, né? Chega junho, você fala, tá chegando o inverno. Você continua lá de regatinha e bermudão, né? Aí chega julho, você fala, agora é o ápice do inverno. Você continua de regatinha e bermudão. Aí você chega final de agosto, você bota uma blusa por um dia e depois volta de novo. Então, o isolante aqui, ele é exposto a situações muito mais severas do que lá fora. E aí nós fomos fazer um acompanhamento em alguns shopping centers lá no Nordeste, que é uma região extremamente crítica, porque esse é um outro ponto. Eu também tenho quais os fatores que interferem na especificação do isolante térmico. Eu posso comprar para todo mundo a mesma espessura? O que funciona aqui em Santo André funciona lá na Bahia? Funciona lá em Salvador? Bem diferente, né? Funciona ali em Santos? Muito pior, né? Gente, não. A espessura do isolante térmico, tá? Ela é diretamente influenciada pela temperatura e umidade relativa do local onde o isolante está instalado. Então, eu não posso esquecer esses fatores. Às vezes, a gente escuta o cara ligando e fala assim, não, mas eu já fiz 5 garagens, 5 supermercados desse jeito e todos deu certo. Esse aqui de Salvador condensou. O que aconteceu? O que aconteceu é que você usou a mesma espessura de isolamento de Ribeirão Preto, que é mais em seco, Salvador, onde eu tenho um que é clima muito mais seco, temperatura alta, mas a umidade é baixíssima. Aí levei lá para Salvador, onde eu tenho um clima com temperatura alta e alta umidade relativa. Então, isso interfere diretamente. Eu não posso fazer isso, tá? Mas puxei esse gancho, mas vou voltar lá para a análise que nós fizemos. Então, nós pegamos um shopping center em Natal, que foi feito há 15 anos atrás. E olhem só, vou contar uma curiosidade para vocês. Na época que esse shopping foi feito, a região estava com falta de mão de obra. A instaladora, que era uma instaladora de Recife, ela tomou a decisão de contratar costureiras. Tinha sido fechada uma fábrica de costura, alguma coisa lá, e contratou essas costureiras para fazer as peças de isolamento térmico nesse shopping center. Foram mulheres que fizeram a instalação de isolante térmico. Nós fomos visitar esse shopping 15 anos depois e nós encontramos 3 pontos de condensação. Só 3 pontos? 3 pontos de condensação em algumas áreas críticas e quando a gente foi ver, acho que acabou ficando uma falhazinha de cola e ali abriu um pouquinho, então começou a ter penetração de vapor e estragou aquele ponto, tá? Mas nós temos tudo isso relatado, tá? Em várias fontes. Então, assim, ali o cuidado com a instalação, e aí estou trazendo para você, o cuidado da instalação permitiu que essa instalação durasse 15 anos. E a gente, às vezes, encontra instalação que o cara liga e fala, nossa, em 2 anos o tubo já está encharcado. Na semana passada, ligou um cara e falou assim, olha, me mandaram um tubo com defeito, todo craquelado, o tubo, né? Aí a gente falou, mas não tem como ter saído da fábrica assim. Manda foto de onde está instalado. Aí ele mandou, estava na cobertura de um prédio, sem proteção contra UV nenhuma, há 15 dias instalado. Aí fala, meu amigo, leia a recomendação. Passadas 36 horas, você tem que proteger o seu isolante térmico. Porque isso, dependendo da região e a incidência solar, em 4 a 5 dias ele já começa a craquelar a superfície do isolante térmico. Começa a esfarelar mesmo. Craquelar, fica todo fareloso assim, como se fosse uma pele de elefante, mas todo craqueladinho, tá? Então, estraga, por isso que eu falei da aplicação. E quando você pega instalações como essa que eu mencionei, lá de Natal, do shopping, que você vê 15 anos depois,
e em perfeitas condições, a gente realmente consegue entender a importância Que é 50% da boa 50% aplicação. da boa aplicação. A minha engenharia não gosta que eu fale que é 50-50, porque calma, e o produto que nós fizemos aqui, E né? todo desenvolvimento, pesquisa, né? 95% isolante e 5%. Não, eu brinco e trago essa média porque, assim, não adianta ser Armacel, não adianta ser espessura de 50 milímetros. Se for mal aplicado, vai dar problema. Você trabalha com as lavadoras de roupa e você faz a manutenção na casa do cliente ou você retira o equipamento? Como que você trabalha no dia a dia ali? Eu dou preferência na casa do cliente. A minha preferência é lá. Para te falar a verdade, eu só retiro uma lavadora da casa do cliente quando é para fazer a mecânica dela, que é a famosa troca de câmbio. A transmissão ali. Exatamente. A gente sabe que faz uma bagunça, faz uma sujeira. Você leva um tempo para desmontar. Depois de desmontado, o correto, eu gosto de fazer assim, eu faço uma mega limpeza, mas uma mega limpeza mesmo, para depois entrar com as peças novas. Isso leva tempo, não dá para fazer na casa do cliente. Qualquer outro serviço, a minha preferência é lá na casa dele. Vamos supor que você conhece o equipamento, o cliente te falou qual que é o equipamento da maneira correta e você suspeita que a transmissão, você tem uma no carro, você já troca ali mesmo ou você mesmo se retira o equipamento? Então, na parte de transmissão, né, que é a famosa troca do câmbio, eu retiro a máquina completa. Você retira mesmo? Ah, tá. Eu retiro a máquina completa. E vou te contar um detalhe que você vai me achar louca. Eu ando com uma canetinha de marcar CD na minha bolsa. Quando eu retiro uma máquina, que eu vejo que a cliente está muito... Ela fica meio que desconfiada. Será que vai voltar minhas peças? Essa desconfiança tem bastante, é verdade. Senhora, eu tô aqui com a canetinha de marcar CD. A senhora sabe, é uma canetinha que não sai com qualquer álcool. Eu preciso que a senhora assine todas as peças para eu poder levar sua máquina. Ai, que legal. Faço isso. A cliente assina. Aí, nossa, mas a cliente assina com um sorriso desse tamanho. Por quê? De orelha a orelha. Agora sim, agora ela pode levar. Se eu ver que a cliente está meio aqui desconfiada, eu faço ela assinar tudo. E quando eu devolvo a máquina, a senhora, por favor, ó, lembra daqui, ó, sua assinatura está aqui, está aqui, está aqui. Confere? Confere. Posso entregar? Pode. Beleza. Nossa, que maravilha, que legal. Sim. Isso é muito bom. Faço isso. É loucura, mas eu faço. Não é loucura não. Pelo contrário, né? Isso é um diferencial, né? Isso que é legal. É um diferencial, exatamente. É um diferencial. É muito engraçado que a minha filha falava, né? Ah, todo mundo faz assim. Eu falava, você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo, exatamente. Exatamente. Você não veio aqui para passar nessa vida à toa, né? Você tem que fazer a diferença. Exatamente. Né? Não, e a gente gosta de entregar coisas boas, bem feitas. É o que eu falo, por exemplo, eu tive um cliente agora dentro do setor que pediu para fazer, ele abriu um trabalho diferente dentro da indústria dele e pediu para fazer um texto. Né? Ele queria fazer aquele texto para guardar como é que foi o desenvolvimento desse trabalho. Né? Não vou falar o nome do cliente para preservá-lo. Eu fiz conforme ele orientou, conforme o desejo dele, a minha interface lá, que era o pessoal de marketing, adorou tal. Quando chegou nele, ele falou, não é isso que eu quero. Eu falei, não tem problema. A gente refaz quantas vezes ele quiser até achar que tá bom. Então, esse é um comprometimento. Sim. Eu não posso virar e falar assim, não, sabe? Então, você não gostou, mas é isso, eu não vou... Não, tem que dar esse atendimento. E é isso que a gente faz. Dá esse atendimento, não gostou? Tá, vamos refazer. O que você quer? De que forma que você quer? Então, tudo isso é um tempo que vai, mas faz parte do negócio, né? Na parte hospitalar, né, que foi o último setor que eu trabalhei da hematologia, eu ficava encantada quando eu tinha que pedir o relatório para o pessoal do ar-condicionado, porque na hematologia, dependendo do meu paciente, ele tem que ficar numa sala isolada. Certo. E aí o ar ali tem que estar 100% puro, então ali já veio uma situação específica. E eu cuidei de um paciente, né, e até conto isso em outras situações, que foi esse paciente que deu o pontapé inicial que me ajudou, inclusive, a elaborar o contrato social da empresa. Ah, que legal. Porque ele era diretor de uma rede de hotéis e ele pegou uma bactéria, a legionela, no avião. Nossa, legionela. E aí ele estava muito preocupado porque a rede de hotéis não tinha o PMOC.
E aí ele falou, olha, né, na época eu trabalhava muito, meu marido na época também não tinha uma profissão, assim, trabalhava com forro e tal. E aí veio a oportunidade dele fazer o Senai, né, fazer o técnico no Senai, e ele falou, eu posso ajudar vocês a pegar o primeiro contrato. E aí surgiu toda essa paixão. Ele fez um plano de negócio para vocês ali. Sim, e deu inclusive o primeiro contrato, que durou 18 anos. Você no dia a dia, o que você precisa, gente? Você precisa de um fluido de limpeza, um fluido que ele retire esse óxido de cobre, retire o excesso de óleo, faça uma limpeza adequada e seja Não, tá bom. Depois esse fluido ele tem Não cabe no mini-VRF. Detalhe, você vai colocar esse fluido ele vai agir dentro do sistema. Essa ação é uma ação desengraxante, vamos falar assim, ele vai ser um solvente dentro do meu sistema, depois ele vai sair. E tem que ser um fluido, pessoal, apropriado para refrigeração. Não adianta você usar álcool metílico ou outro tipo de solvente, tem que ser um solvente próprio para refrigeração. E nós temos ali, por exemplo, o 141B. 141B é um excelente fluido refrigerante, mas ele está com seus dias contados. Então nós temos que ter um outro fluido alternativo que faça a mesma função do 141B. E nós temos aqui, por exemplo, o fluido da Pescan. Nós temos reservatórios de 1 litro, 900 ml, que é aquela latinha redonda, temos 5 litros, temos uma de 18 litros para você no dia a dia. E como que você vai fazer? Vou dar um exemplo para você nesse trocador de calor. Vou até puxar essas coisas para cá, ó. Depois eu comento isso daqui. Então você vai pegar lá, por exemplo, o seu trocador de calor, que é esse camarada aqui. O trocador de calor, pessoal, o que ele vai ter? Sempre vai ter uma entrada e uma saída. Por quê? O fluido refrigerante circula aqui dentro, ó. É uma serpentina. Igualzinho em todo o sistema. Pode ser que ela seja maior ou menor no seu dia a dia. O que você vai fazer? Ah, vou pegar o fluido, por exemplo, o nosso patrocinador aqui é a Pescan, que faz o Air Repar. O que acontece? Eu vou pegar esse cara aqui, pessoal, eu vou colocar onde? Vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui na entrada do meu trocador de calor. Coloquei, eu vou deixar ele agir de 5 a 15 minutos aqui dentro. O que vai acontecer? Ele agiu, ele vai começar a derreter aquela sujeira, ele é um solvente, né? Dissolver aquela sujeira. Eu preciso tirar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nitrogênio. Coloco o nitrogênio aqui, começa a sair na outra ponta, começa a sair esse fluido sujo. Essa é a função dele. Saiu sujo, você vai recolhendo o recipiente. O pessoal às vezes usa garrafa PET no dia a dia, não vou mentir para você não, que é o comum do dia a dia. Saiu sujo, o que você vai fazer? Ah, ele está muito sujo aqui, o que eu faço, Adriano? Eu vou colocar mais fluido. Então eu venho aqui, ó, coloco mais fluido no meu sistema, venho, espero de 5 a 15 minutos e ele vai ser expurgado novamente com o nitrogênio. Chega uma hora que esse fluido sai limpo. Quando ele sai limpo, pessoal, você acaba de expurgar, o que você faz? Você vai vedar as extremidades do seu trocador de calor. Legal? Vedei as extremidades, vou fazer a limpeza nos outros componentes do meu sistema. Lembrando que a troca do filtro é de extrema importância. Não existe limpeza de sistema sem troca de filtro. Olha bem. Isso é uma manutenção já corretiva, não tem nada de preventivo aqui. Isso é um sistema corretivo. Então eu vou ter 900 ml, vou ter 5 litros, 18 litros. E para você que trabalha com refrigeração residencial, eu tenho também a lata de meio litro. Por quê? Ah, professor, mas às vezes eu vou comprar 5 ou 18 litros, para mim eu não tenho, eu estou sem dinheiro. Então o que acontece? Você vai comprar a latinha de meio litro para você atender no seu dia a dia. Porque, também eu mexo com bebedouro, com refrigerador, é um sistema bem menor, então às vezes você não precisa ter 18 litros. Eu vou mexer lá, que nem o professor André Kilian, vou mexer no sistema VRF, VRV, no multi-split, aí sim, pessoal, compensa comprar um 18 litros, tá? Ou, a não ser que você queira fazer um estoque na sua casa, aí na sua oficina, no seu ambiente, e já compra uma lata maior também. Detalhe, todos esses produtos nós temos também aqui no Ataca Brasil. Tem um QR Code aqui do lado que você acessa e pode comprar esse produto no seu cartão de crédito. Legal? Então acessa aqui que tem esse produto para você também. E a Pescan é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast.
E no nosso podcast, pessoal, a gente sempre, quando vem um patrocinador, a gente verifica o que é essa empresa. Se a empresa é séria, o produto funciona e tudo mais. Então, a gente também não traz produtos para cá, não traz empresa que não seja uma empresa séria, que não seja uma empresa comprometida com a educação do nosso país. Por quê? Através da educação, a gente pode mudar a sua realidade. E é isso que a gente espera de um fabricante sério, de um patrocinador. E é legal, né, Priscila, que lá a gente vai ter os lojistas, vamos ter os técnicos, mecânicos, né, toda a parte de reparação, pessoal que faz o projeto, né, que hoje mudou tudo, né? Você visitou o nosso laboratório de VRF? Sim. E você, quando vai instalar um VRF, tem o professor Murilo Salles, que está conosco aqui, ele fala, Adriano, mudou tudo, cara. Você faz o cálculo carga térmica, você faz tudo, só que agora você tem um software específico que já te traz toda a sua infra, né? Então não é aquele que você vai calcular tudo somente na mão. Então é muito rápido o software, colocou a informação corretamente, de forma correta, você já tem todo ali os dimensionamentos de tubulações, dos isolantes térmicos, né, que é o nosso assunto de hoje, curvas. Aí fala, cara, é um negócio que mudou tudo, né? Então acontece, o pessoal da antiga que não acompanhou, infelizmente começa a sair fora do mercado, né? Não é mais só saber instalar. É verdade. Né? Você precisa dominar outras tecnologias, não é mais só o equipamento. Você precisa conhecer de automação, você precisa conhecer a parte elétrica, você precisa conhecer uma série de coisas que, senão você está fora. De outras ferramentas, tem, né? Uma adaptação. Ô, gente, vocês me desculpem, eu tô um pouquinho nervosa aqui. Eu normalmente não fico nervosa, mas esse microfone, as câmeras estão me deixando aqui um pouquinho retinha demais aqui, mas daqui a pouco passa. Tá? Daqui a pouco passa. Mas é exatamente isso. O profissional, ele tem que ser um pouco mais aberto, né? A gente tem que ter um pouco mais de conhecimento de outras coisas que antes você não se preocupava. É verdade. Mas hoje, se você só entender da parte de instalação, como é que você faz para ligar um equipamento desse? Para startup, né? Como é que você faz? Como é que você faz se precisar de uma garantia? As placas, como é que você interpreta os erros? O que é que você faz, né? Então, tem muita coisa que mudou e essa atualização profissional, né? Vir conhecer, vir fazer um curso, se atualizar é um ponto importantíssimo, né, Adriano? Não tem como. O profissional de HVACR hoje, ele precisa se atualizar o tempo todo. As novas tecnologias estão aí a todo momento. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou quando começou a empresa? Assim, no início foi financeira, sem dúvida, porque a gente começou do zero, não tinha nada. Não tinha nada. E aí, assim, tinha as ferramentas já que meu pai, né, ele já tinha, então a gente... Tinha alguns clientes? Tinha alguns clientes dele também, mas assim, ele não tinha contrato. Então não tinha. Não tinha contrato. Então a gente dependia daquele cliente ligar ali, se ligasse bem, tinha serviço, se não ligasse era desespero, meu Deus. E quem teve essa luz de trazer contrato? Porque contrato hoje em dia é algo que a gente sempre está batendo com o pessoal da refrigeração, climatização, e o pessoal tem uma certa resistência ainda. Quem foi de vocês que teve assim, falou, não, eu preciso fazer contrato porque existe a manutenção preventiva, existe a corretiva, eu tenho que manter o meu cliente com os equipamentos em ordem? O Leandro era resistente. Ele é resistente? Pra você ver como é que é. Eu que trouxe. Comecei a trazer os contratos. Aí você, eu acho que foi por causa da parte do direito também, né? Que você trabalha com muito contrato. Que legal. Aí a gente... agora, assim, depois de, sei lá, de um ano, não. Depois de um ano de empresa foi o nosso primeiro contrato. Que tá com a gente até hoje. Que legal. E vocês pegam toda a parte de refrigeração comercial e climatização? Isso, toda a parte de refrigeração comercial e climatização. Então eu tenho contrato de empresa só de ar-condicionado, como eu tenho também só de refrigeração e como eu tenho também de refrigeração e ar-condicionado hoje. Que legal. E vocês trabalham com PMOC também? Não, a gente ainda não. Ainda a gente está implementando. Está implementando. Que é um grande nicho também do mercado. Precisa da climatização, precisa. Né? E a gente está batendo bastante que na refrigeração também precisa do PMOC, né? Que é o plano... Uma coisa que eu estou fazendo agora é procurar colocar os profissionais da São Rafael, nós, com outros, praticar o benchmarking. Aprender com quem já passou por aquele caminho. Facilita, torna mais leve. Então, eu sei que não sei, a gente sabe que não sabe. Vamos conversar com quem sabe? E eu também, mandando um beijo aí para o Augusto e para a Martinha, são meus mentores, né, de carreira.
excelente isso. Isso foi um outro salto. Eu deveria ter começado isso antes. Porque eu sempre achei que a fonte de conhecimento era a faculdade, né, um curso, alguma instituição. E o conhecimento está até na palma da nossa mão. Só a gente... Tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos. Mentoria é um caminho muito bacana. E aprender fazer o benchmarking, ir para outras empresas parceiras e trocar. Isso gera muitos ganhos. Então é assim, ó, para fazer um livro, você tem que primeiro fazer um índice e um cronograma de tempo. Então, quais são os capítulos que vão constar nesse livro? Você vai desbravar a história e tal. E no caso desse livro da refrigeração e do ar-condicionado, nós não tínhamos nenhum livro base que atendesse esse tema, ou seja, todos os livros referentes à climatização e ar-condicionado eram livros técnicos, não eram livros de história. Então eu tive que fazer uma pesquisa, por exemplo, o que vai constar no livro? Qual foi a primeira obra do Brasil de ar-condicionado? Então ninguém sabia, né? Por um acaso alguém soprou ali, olha, acho que foi o Teatro Municipal. Eu fui para o Rio de Janeiro, professora Adriana, acho que umas 5, 6 vezes atrás da história do Teatro Municipal. Ninguém tinha essa história. Nossa, que dó, né? Nem o pessoal do Teatro Municipal, que estava comemorando 100 anos, não tinha essa história. Nossa, que triste, né? Quer dizer, E triste aí pra eu nós, fui né? indo. Bom, por onde eu vou? Vou para os museus. Quem foi o prefeito da época? Pereira Passos. Onde está o acervo do Pereira Passos? E aí eu descobri no Museu de História do Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional. Aí tive até que Você contratar... teve que garimpar as informações. Eu fui umas 5, 6 vezes atrás de museu. Não é que eu ia lá para um museu e voltava. Eu ia lá, percorria alguns museus, percorria alguns lugares, perguntava para um monte de gente. Aí não dava certo, voltava, não podia ficar lá, né? Então, depois que eu achei, para você ter uma ideia, eu tive que contratar um fotógrafo especial, acho que o Flávio vai me entender, porque eram documentos centenários e não podia ter qualquer luz, não podia ter qualquer... Iluminação, exatamente, ambientação. porque poderia estragar o acervo. Então eu já tenho essas fotos, tenho toda a documentação. Então foi uma pesquisa também, Rio Grande do Sul. Eu fui para o Rio Grande do Sul várias vezes, porque a refrigeração começou no Rio Grande do Sul. Começou no município de Montenegro, entendeu? Ai, que legal. Os frigoríficos começaram naquela parte do sul, depois subindo para Santa Catarina. Geralmente eles eram construídos perto dos rios, porque eles pegavam a carne e o restante dos animais eles despachavam no rio, porque não tinha como reaproveitar, não tinha o que fazer, né? Então, e aí, conversando com essas pessoas que infelizmente não estão mais entre nós, mas eu tive sorte porque eu pude entrevistá-las e ainda tenho esse material. Tenho tudo gravado, legal, que bem delícia. bacana. Então, aí foram 2 anos, mas poderiam ser mais tempo. Mas aí, né, o pessoal chega, 2 anos, quando vai sair o livro? Eu falei, então tá bem. E agora, eu fiz esse livro em conjunto com o Sindratar São Paulo. E agora eu quero fazer um trabalho mais autoral, porque passou esse tempo, né, passou mais de 10 anos. Veio o advento da internet com muito mais força. Depois que as pessoas viram o livro, a gente fez até uma reportagem com o jornal O Globo, que noticiou o livro, foi bem bacana, tal. E então agora a gente começa a receber bastante material. Então tá na hora, né, de dar uma atualizada no livro. Fazer um upgrade nele Fazer ali. um upgrade, Legal. exatamente. E aí, né, a gente está partindo para a 2ª edição do livro, mas de uma forma mais autoral. A gente confunde um pouco o conceito de equidade com o de igualdade. De igualdade, perfeito. Não é? E nós temos que promover a equidade, porque muitas vezes algumas pessoas mais vulnerabilizadas, elas precisam de mais recursos para chegar no mesmo ponto que você está. E é injusto você ser igualitário nessa hora. A pessoa já vem com uma bagagem ou com barreiras, com uma trajetória muito mais desafiadora e que talvez tenha atrasado um pouco ela de chegar no mesmo ponto que você está. Então, é equidade. É oferecer oportunidades e espaços que realmente contribuam para o crescimento, para a evolução daquela pessoa. Agora, uma empresa que me deixa encantado também é a Fugalge. Eu amo, eu sou suspeita para Nossa. falar.
A Fugauge, ela é encantadora. Eu conheci a Fugauge lá no ano de 2000, né? E eles começaram com um penta e tudo mais, era um penta de caixinha, na caixinha preta. E os caras evoluíram muito, só que a filosofia dos caras é ter empatia com o cliente. Então eu falo que eles têm um controlador digital. A gente não usa outro, a gente só consegue usar Fugauge. Que é muito mais simples, muito mais direto, muito Prático. mais rápido, prático, né? Fácil. E agora eu falo que tá conectado com a internet, né? É. E uma coisa, Camila, não sei se aconteceu com você, se algum cliente falou com vocês, você sabia que teve cliente que ele não viajava com medo da câmera frigorífica parar? Eu acredito. E hoje, com a tecnologia da Fugauge, o cara pode viajar, que ele consegue acessar pelo celular, pelo computador. E outra, não é só o dono, né? É o técnico, é que nem você tem empresa que presta serviço para essa câmera fria, né? Então, os três ali, né? A empresa, o técnico e o dono, então os três recebendo a mesma informação. Isso. E o cara pode viajar sossegado, né? É. Eu percebi ali, parece que a temperatura esquentou lá, você pode olhar. Então a empresa está sabendo, a empresa já manda o técnico, todo mundo já interligado. Então eu falo, essas empresas que apostam no conhecimento, que apostam na educação, elas vão transformar o nosso Brasil. E é isso que a gente precisa. É mesmo. Foi o que você comentou, né? Tá faltando o quê? Profissional. Como você enxerga os profissionais que atuam hoje e rejeita a utilização do marketing digital? Rejeita, né? Será que é resistência ou falta de informação? A gente tem essa coisa, né, com a gente. Do novo, né? Do moderno. Aquela coisa que incomoda, porque às vezes a gente está tão acostumado com uma rotina, às vezes a pessoa já está acostumada a fazer de uma forma e vê que o mundo está mudando, o comportamento das pessoas está mudando e a gente precisa acompanhar. E essas mudanças incomodam um pouco, né? Então, não sei por qual motivo, mas para quem rejeita, o recado é, o mundo está na internet, né? Claro que aí tem alguns pontos aí para destacar, né? Existe o digital, a internet, né? As mídias digitais, as redes sociais e muitas ferramentas e recursos que a gente tem que facilitam a nossa vida, porque a gente está na internet, né? Mas a gente tem o mundo físico também. Então, dando um exemplo, né? Você tem uma loja física, não necessariamente você vai largar a sua loja física e migrar para o digital. Você pode fazer as duas coisas e eu acho que estando no digital facilita muito a sua vida, tanto para você se conectar com as pessoas, como para você fazer uma venda de um produto, de um serviço. Tem tantas variedades de coisas aí que podem ser feitas, né? Até serviços, né? A gente tem hoje serviços médicos, a telemedicina. Quem imaginou que a gente ia fazer uma consulta médica por videochamada, né? Então, tem coisas ali que facilitam a nossa vida, então o mundo está na internet, precisa ter. Mas se eu for um cara que trabalha direito, trabalha de forma honesta, correta, todo o mercado está me vendo. E o pessoal vai me dar credibilidade. Se eu trabalhar de forma desonesta, fazendo gambiarra, fazendo aquelas coisas que eu não devo fazer, o mercado também vai estar me vendo. E o mercado de HVAC, né, refrigeração, climatização, é um mercado que não perdoa muito, né? Eu te diria que a internet é cruel, né? A internet é cruel. Não é só o mercado do AvaQR, a internet é cruel. A partir do momento que você expôs alguma coisa ali, você está sujeito à opinião de todo mundo. De todo mundo, é verdade. Né? Então, às vezes, ainda que você faça certo, o problema às vezes está em quem interpreta o que foi feito e você é crucificado, é condenado da mesma forma, né? É verdade. Então, hoje, a gente tem que ter muito cuidado, tanto com o que expõe, né? E com aquilo que absorve também da internet, né? Porque a gente não pode negar isso. Do mesmo jeito, como você colocou, do mesmo jeito que você tem o bom profissional, você tem o mau profissional. Você tem um monte de gente fazendo coisa certa, mas você também tem várias pessoas fazendo coisas erradas. Perfeito. Quantas lives eu já vi, quantos vídeos no YouTube eu já vi sobre aplicação de isolante térmico, ou indicando para que as pessoas olhem uma determinada característica que não tem influência nenhuma no que teria que ter ali, que eles estão dizendo. E a maior parte dos profissionais que estão ali está buscando o conhecimento. Então, alguns também não conseguem discernir o que é uma informação confiável e o que é uma informação que está orientando ele a fazer errado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tanto, eu sempre coloco que nós temos que ter responsabilidade com o que a gente põe na internet. Sim. Né? Nós somos responsáveis hoje, quando a gente vai para uma rede social, dar treinamento, fazer live, nós somos responsáveis
pela informação que você leva e aquilo que o outro vai absorver. Agora, nesse processo que eu tava aqui de contratação, foi inclusive um rapaz lá. E aí ele tinha a empresa dele, ele falou que tinha a empresa dele, mas aí agora voltou a trabalhar CLT. E eu fiquei pensando, como? E não é impossível. Não. É igual você tá falando, 70% e os 30%. Não é só ir lá, instalar, pegar o dinheiro, colocar no bolso e pagar o compressor que você colocou lá e o resto é teu. Não é isso. Não é. E aí, os mecânicos, que eu sei como é difícil, porque o meu pai era assim, gente. Meu pai era assim. Vai fazer tudo. Mas tem que entender que, para você crescer, você tem que administrar também. Boa parte está na administração. Perfeito. Não é só na instalação. Ainda mais hoje, né, Camila? Porque nós temos essa tecnologia de Instagram, tudo YouTube. Internet. O pessoal vai ali rapidinho, já acha o concorrente seu, né? Qualquer coisa você encontra na internet. O mundo é da internet. Qualquer coisa que você quer encontrar, tá na internet. Então, é se adequar também com esse novo mundo, né? Perfeito, você falou tudo com esse agora. novo mundo. Não adianta você querer viver as coisas que você vivia há 10 anos atrás, que não tá igual. Para começar qualquer tipo de negócio, a primeira dica é gostar do que você faz. Então, sempre saber exatamente qual é o mercado que você quer entrar e estudar muito para poder entrar nesse mercado. Fazer uma pesquisa de mercado, identificar se é isso mesmo que você quer e fazer um planejamento. Não tem como. Eu sei que muitas empresas têm bons resultados, são ótimas empresas, sólidas, duradouras, consistentes, e não fizeram planejamento quando abriram a empresa. Mas um planejamento sempre te ajuda a acertar mais. Então, se sem planejamento já deu certo, imagina com planejamento como seria maravilhoso, né? Então, eu sempre sou a defensora aqui do planejamento. Planejar, para mim, é colocar no papel, estruturar as suas ideias de uma forma visual. Pode ser com ferramentas como o plano de negócios, que o Sebrae tem. Pode ser com ferramentas como o Canvas, que o Sebrae também oferece um curso para poder te explicar como funciona o Canvas. E colocar no papel todas as suas ideias. Só olhando para as suas ideias no papel, você consegue ter uma visão melhor de se aquela ideia cabe para você, tanto operacionalmente como financeiramente, como em toda a estrutura que você vai precisar para fazer a empresa funcionar. Às vezes não é dinheiro, às vezes não é estrutura que é o essencial ali para o negócio, mas você precisa ter muito conhecimento, então às vezes você precisa parar um pouquinho, ir lá fazer um curso, depois voltar. Então, o planejamento te ajuda nessas etapas para você saber se você está realmente preparado para implementar a sua ideia de fato. Eu via meu pai. Meu pai era aquela coisa bem chula mesmo, sabe? Não tinha controle de nada. Não sabia nem quanto que entrava, saía. Misturava também, tá? Misturava tudo, não tinha lucro, tudo, não tinha nada, não tinha nada de conta de pessoa física e PJ, não, era tudo junto, misturava todas as contas, não tinha organização e não tinha nada de registro, por exemplo, de uma ordem de serviço, que ele foi lá num cliente, atendeu um cliente. Daqui a pouco o cliente ligava daqui uns 2 meses. Tem garantia, né? A gente faz, né? Garantia de 90 dias. O cliente ligava daqui a 2 meses. Ele nem sabia se estava na garantia ou não. Que ele mexeu, enfim. E aí, o ponto principal que eu fui pro Sebrae foi isso. Falei, tá bom, eu tenho aqui, né? Ele não deixou uma carteira de cliente grande, mas tudo bem, eu tenho os clientes. Mas e agora? O que eu faço com isso aqui? Porque tá tudo misturado. Eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí eu fui atrás de saber o que era faturamento, fluxo de caixa, essa parte mais, né, financeira. Também fui atrás, principalmente dessa parte de organização. Que eu tô falando isso porque se aconteceu isso comigo, deve acontecer com quem? Com várias pessoas. Com várias pessoas. Com um mecânico que quer... Eu tenho certeza que tem alguns mecânicos que tá fazendo as coisas, né, sozinho. Ele não dá, não tem como. Tá fazendo as coisas sozinho. Eu digo assim, eu vou fazer serviço, recebo, imito a nota, não sei o quê, né. E se perde. Se perde, com certeza. Então, o Sebrae, ele me deu uma luz, assim, me ajudou muito. Eu aprendi muita coisa, fez eu separar totalmente as coisas que eu imaginava, né? Então, e fazer realmente o que eu mais queria, que era uma empresa. Porque meu pai, ele trabalhava ali, mas pra mim era um serviço autônomo, porque a empresa realmente não tinha. E aí eu criei a empresa assim.
Mas aí eu falo pro... Então, para quem está querendo começar, para as mulheres, né, que está aí querendo, né, as mulheres empoderadas, e, gente, mulher empoderada, o empoderamento da mulher não é neutralizar o homem, tá? A mulher empoderada é o contrário, é aquela que incentiva até, que coloca, que está ali, que caminha junto. Então, para as mulheres aí que querem se tornar uma mulher empoderada no setor da VAQ-R, olha, tem muitas meninas aí que estão crescendo. A gente tem relato de meninas que saiu, inclusive, de depressão, porque se espelharam nas outras e foi para o campo trabalhar e começou a mexer. Então, é possível, é possível. E é uma área muito ampla, muito rica, é bom demais. Eu falo, bom demais, coisa mineirinho, bom demais, bom demais. E tem toda aquela parte administrativa, né? Toda a parte técnica ali das pessoas, né? E como que eu vou fazer esse crescimento, assim, né? Eu preciso crescer a empresa agora, porque a empresa ela tem um certo padrão, depois ela tem que estar crescendo, senão ela é engolida, né? Esse que é o grande drama de todo empreendedor, né? Para fazer você criar uma situação escalável, vamos dizer assim, né? Vamos usar o termo chique aqui. Fazer uma situação escalável. A primeira coisa, sabe aquela história da casa construída na areia? Então, para a empresa, eu diria que você quer criar uma situação escalável, construa algo sólido. Faça tudo correto. É difícil. O nosso país é muito complicado para empreender. Tem muitos impostos, muita burocracia, mas, assim, isso não é um limitador. Porque senão você barra e fala, não vou fazer. Não. Faça tudo certinho. E a parte do ser escalável é o adquirir o conhecimento todos os dias. Porque, por exemplo, se a gente falar do on-off aqui, né? Opa, e aí, como é que a gente vai lidar com todos os equipamentos novos? É até tudo interessante. Inverter agora, né? Né, por exemplo, quando você pega um sistema VRF, que não é tão novo, mas, né, a gente está lidando talvez há pouco tempo. Quantas placas tem ali? Como que funciona o sistema? Se eu não estiver em busca desse conhecimento, se eu não estiver ali me atualizando todo dia, eu vou afundar. Né? Como eu costumo usar isso até para os meus clientes. Olha, o ar-condicionado não está muito diferente do automotivo do carro. Né? A gente está falando de carro híbrido, de carro elétrico. Então, a equipe, os funcionários, eles também têm que estar nesse processo. A empresa tem que estar ali no incentivo. E hoje eu falo que eu não tenho funcionário, eu tenho parceiros. Ah, que legal, isso é bom. Eu tenho parceiros. Então, os meus parceiros também estão atualizados, estão sempre atualizando. Né? E essa relação com o fabricante, essa relação com as empresas, com os cursos. Aqui, por exemplo, eu já vim aqui com o fabricante, fiz treinamento aqui. Vim com um colaborador, na verdade, com um parceiro de trabalho, né? E a gente fez o treinamento aqui. Então, se você quer ter uma situação escalável, os 2 pés no chão, a humildade de poder pedir ajuda quando precisa, de falar, não sei, e o treinamento sempre, conhecimento sempre. Olha, nós somos de um país que tem o machismo, sim. Não é pouco, sabemos que é muito. Nós sabemos, na nossa área mesmo. Só que eu vou falar para vocês, o Brasil ele abriu as portas para as mulheres de uma maneira que antigamente as mulheres só se viam costureira. É verdade, é verdade. Eu vou ser costureira, eu vou ser uma desenhista de roupa, menos colocar a mão na graxa. Isso não, isso é para homem. Então, o machismo ele imperou por tantos anos, por tanto tempo, que acabou que o machismo entrou dentro das mulheres. É verdade, tem muita mulher machista, é verdade. E hoje nós temos que quebrar essa barreira. Hoje a mulher, ela pode sim, ela pode colocar a mão na graxa. A mulher, ela pode ser uma motorista, ela pode ser uma policial. Sim. Ela pode ser uma caminhoneira. Mas, se você perceber, a maioria das mulheres que quebraram essa barreira... Esse paradigma, né? Foi quando elas quebraram dentro dela. Aquilo que colocaram dentro dela. Essa profissão é para homem e eu não posso fazer. Mas sabe o que eu quero falar para você? Não jamais desmerecendo os homens. Graças a Deus,
Sou casada com um homem e tenho mais 2 homens na minha casa. Não desmerecendo os homens, mas as mulheres, quando elas pegam para fazer, elas fazem muito bem feito. Não, com certeza. Que é assim, Iracema. Eu dei aula em grandes escolas, né? E uma das coisas que eu sempre comentei com todo mundo, que mulher, ela é muito boa na parte elétrica, embora as mulheres tenham muito medo de elétrica. Porque mulher, na realidade, ela segue o passo a passo. Exatamente. O homem já gosta de fazer o jump, pular, eliminar uma peça, ligar direto. E isso, em parte elétrica, não permite, né? Então, você tem que pegar o esquema elétrico, acompanhar ali passo a passo, né? Isso é o correto, fazer teste de peças individuais. O cara já quer tirar uma peça e colocar outra, uma mais ou menos igual a outra. Fala, cara, não é assim que funciona no dia a dia, né? Então, eu vejo desde muito, sempre, né? Tempo bem anterior, que as mulheres têm muita capacidade. Tem muita. Elas têm capacidade, elas têm dedicação, elas quando pega para fazer, elas fazem para valer, só que elas precisam ainda quebrar essa barreira que está dentro delas. Sim, Muitas verdade, das verdade. vezes eu vejo postagens assim, falaram que eu não ia conseguir. Às vezes nem falaram nada. Às vezes você falou para si própria que você não ia conseguir. Você isso. duvidou da sua capacidade. No dia que você se olhar e falar, eu vou fazer, eu vou conseguir, gente, vocês conseguem. É incrível verdade. como consegue. Eu falo isso aí, Iracema. Eu tenho uma filha, ela chama Júlia, ela vai fazer 20 anos agora. E ela estudou no SESI, e ela foi muito bem no SESI, porque desde pequena eu sempre ensinei ela a fazer, tanto eu como minha esposa, né? Sempre ensinando aquela prática manual, habilidade manual. Então ela sabe manipular uma chave de fenda, um alicate, né? Uma chave de boca, né? Chave fixa, chave estrela. Na verdade, não tem tanto segredo. Não tem tanto segredo. Só que normalmente as pessoas não deixam a mulher fazer isso, né? E quando minha filha foi para o SESI, que foi trabalhar com robótica, ela foi escolhida por causa disso. Porque então ela sabia. Ué, Júlia, você sabe usar o alicate? Sei. Ué, a chave de boca também, né? O grifo, a chave Phillips, a chave de fenda. Lá. Ela já sabia fazer. Então, eu também nunca criei essa barreira, nunca gostei dessa barreira contra a mulher. Que pelo contrário, né? Todo homem veio de uma mulher, né? Então por que ter essa barreira, né? Mas infelizmente, foi o que você comentou no começo. Infelizmente, o pessoal não vai gostar muito do que eu vou falar, mas quem cria o machismo muitas vezes é a própria mulher, no próprio filho, né? Então ela acha que o filho não precisa lavar louça, o filho não precisa dobrar a roupa de cama, o filho não precisa aprender a fazer comida, não precisa aprender a passar um pano no chão, não precisa aprender a descer a tampa do vaso, né? Então são todos princípios que o homem pode fazer sim, sem problema nenhum. Né? E eu falo, e a mulher também, ela pode fazer muita coisa que o homem faz, o homem fazer muita coisa que a mulher faz, e isso não traz nenhum sofrimento, não falta com dignidade, pelo contrário. Então eu falo, realmente, às vezes a mãe é culpada pelo machismo do filho, né? Que ela acha que o filho não pode fazer nada. E o que acontece muitas vezes, que eu vejo é o seguinte, o problema desse machismo é quando você vai casar, né? Aí acontece, muitas vezes o homem esquece que ele está casando com uma mulher, com uma companheira. Ele acha que está casando com uma mãe, né? Então ele quer que a mãe faça tudo para ele, né? Leve a toalha, leve o chinelo, põe a comida no prato, né? Tudo. Eu falo, peraí. Você está casando com uma mulher. Sua mãe é sua mãe, sua esposa é sua esposa, né? Exatamente. E as pessoas confundem isso no dia a dia. Isso é muito ruim, né? Exatamente. E ainda falando sobre essa barreira, é tantos anos pensando da mesma forma, como você falou dos homens que casam para ficar na dependência de uma mulher. Ele vê a mulher como empregada. E como mãe, né? E como mãe. Nossa, aí é pior ainda, né? Ele se vê na dependência de alguém para fazer as coisas para ele. Gente, é terrível isso. O homem pode lavar uma louça e a mulher pode pegar na graxa. Isso é verdade. É o que acontece lá em casa. Meu esposo, graças a Deus, é excelentíssimo. Me ajuda em todas as tarefas de casa, em tudo. Gente, eu não posso reclamar em nada. E não deixou de ser homem, deixou? Não deixou de ser homem. Pelo e contrário, você acredita que quando quebra um cano, ele trabalha muito. Quando quebra um cano, eu vou lá e eu conserto. Quando danifica alguma coisa na fiação, eu vou lá e conserto. E eu também não deixei de ser mulher por causa disso. Então, não perdeu a feminilidade, né? Por causa disso. Não perdeu né? a feminilidade. Exatamente.
A mulher, quando ela acreditar que ela não pode ficar nessa dependência, eu casei, agora eu não tenho mais um futuro, eu tinha um sonho, agora eu não posso mais investir no meu sonho porque eu casei. Agora a minha obrigação é só limpar, lavar, passar, cozinhar. Mulheres, abram os olhos nessa parte. Eu garanto para vocês que crescer junto com o marido é muito mais gostoso do que ficar na dependência dele. O casamento se torna mais leve. Tudo que você vai conseguir junto se torna mais leve. É tudo mais gostoso. Sim, com certeza. É tudo mais gostoso. Gente, ó, eu sou casada há 13 anos. Minha esposa está acompanhando ali, ela é testemunha do que eu estou falando. Eu quero uma coisa, eu não preciso chegar nele e falar assim, eu acho que eu vou comprar uma coisa. Ele chega e eu falo, olha, amor, que eu comprei. Porque eu tenho essa dependência. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu vou lá e invisto. Ajudo também nas contas, por que não? Não moro sozinha. Mas o que eu quero do meu luxo, das minhas vontades, eu tenho o meu dinheiro para poder dizer assim, eu vou comprar. Verdade. Olha como é gostoso isso, eu acho isso tão maravilhoso. Eu acho tão humilhante quando a mulher tem que falar assim, amor, me dá R$1. Mas pra quê? Eu preciso comprar. Mas você não já pegou R$50 ontem? Nossa, é horrível, né? É terrível isso. Eu entro em muitas casas, aí eu vejo muitas situações. Vontade de pegar no braço e falar, mulher, acorda, faça um curso profissionalizante. É que, na realidade, você também é um ser humano, né? Então, você não pode ficar nessa dependência, né? Porque isso acontece quando a gente é adolescente e tá na casa do pai e da mãe, né? Então, você é obrigado a depender do pai e da mãe ali, que você não trabalha ainda, tudo bem, né? Exatamente. Mas depois você tem que ter a independência, né? Porque você é um ser existente, né? Exatamente, só que aí é que tá a questão. Existem muitas mulheres ainda que tá naquele pensamento antigo. Eu casei, eu sou dependente do meu marido. Acaba que ela não conquista muitas coisas, porque às vezes o cabra é trabalhador, mas ganha pouquinho demais. Sim. Não é suficiente para tudo. Às vezes não é nem má vontade, não. Às vezes é porque ganha pouco mesmo. E o custo de vida é alto, né? E o custo de vida é alto. Imagina essa mulher trabalhando junto com ele, conquistando junto com ele. Isso é verdade. Olha, sabe uma coisa muito interessante que eu quero falar? A gente chega numa idade... Eu posso olhar para aquela câmera? Sim. A gente chega numa idade que a gente fala assim, eu já estou numa certa idade, mas eu não me vejo mais estudando para passar no vestibular. Eu não me vejo mais estudando para fazer uma faculdade. Até eu me formar, até eu pegar o diploma, eu sei disso porque eu sou mulher e eu também não me vejo mais, não. Não vou mentir para vocês, eu não me vejo mais. Só que pelo que eu optei? Eu optei pelo curso profissionalizante. Eu não tenho uma faculdade, às vezes eu ganho o que quem tem uma faculdade não está tirando. Isso é verdade, verdade. Então, gente, nós temos várias formas de recorrer na vida. Não dá uma faculdade para você, vai fazer um curso profissionalizante. Você já viu uma casa sem uma máquina de lavar? A coisa mais rara do mundo é você entrar numa casa que não tem um micro-ondas. Já parou para pensar que quando quebram, alguém vai ter que ir lá consertar? Você já pensou em ser esse alguém? Eu quero falar principalmente para vocês, mulheres. Mulheres, seja esse alguém na sua região. Quando a sua máquina quebrar, vai lá, conserta, faz seu nome. Do seu nome sai outro nome. Olha, tá aqui, ó, a faca e o queijo na mão de vocês. Bora cortar? Fala, pessoal! Gostou? Gente... Quanta lição de vida que vem através das mulheres. Quanta experiência, quanta vivência, quanta superação. Vocês perceberam tudo isso? Então acontece. Gente, a gente percebe que no mundo há espaço para todos. E hoje em dia, devido a essas mudanças, eu preciso de todos. Eu preciso das mulheres, preciso dos jovens, eu preciso... do jovem que trabalha com TI, eu preciso do jovem que é escritor, eu preciso do jovem que ele trabalha ali na parte de internet, monta página de internet. Então, você percebe que tem espaço para todos. Preciso do escritor, né, Flávio? Também. Nossa, você está falando aí, esse lance de superação. A palavra resumiu um pouco esse podcast de hoje, né? Com certeza. Quanta história bacana. Quando você fala assim... eu sempre costumo falar, gente, que
onde você tá e aonde você quer chegar ali, você tem que dar um passo. E essas mulheres deram vários passos, né? Elas foram juntando as pedrinhas ali que foram jogando nelas e construíram uma muralha. Então, cada um no seu segmento, né, Adriano? Cada um fazendo o seu trabalho, mas cada um construindo a sua história. Com uma grande resiliência, né? Resiliência. Resiliência e superação. Você falou 2 palavras aqui que traduziu. A gente assistiu junto aqui. Cada história... É gostoso relembrar, né? E até emociona a gente, emociona, né? Emociona. É gostoso relembrar porque você participou daquilo no ao vivo, que tem aí gravado no YouTube, é só você acessar para você conhecer a história. Mas hoje, às vezes você enxerga, você interpreta de uma forma diferenciada, você enxerga um novo horizonte naquela frase que foi dita há um mês atrás, ou há um ano atrás que seja, e você começa a repensar algumas coisas na sua vida, né? Você fala, caramba, né? Por que eu não fiz? Por que eu não dei o primeiro passo? Que nem os treinamentos que nós temos agora pro ano que vem. Muita gente tem sido um sucesso, agora mesmo no período de final de ano, né? Essa semana que todo mundo fala assim, é semana morta, né? Entre o Natal e o Ano Novo. Não, gente. Natal é vida, Ano Novo é prosperidade. Não tem esse negócio de semana morta. Tá ali, cara. Você precisa ir atrás. Você é mulher, você é homem, né? Você que trabalha em outros segmentos, né, Adriano? Uber, porteiro, zelador, carpinteiro. Cara, saturou ou quer atuar numa área nova, quer fazer uns projetos diferenciados, quer, de repente, estuda um pouquinho sobre a refrigeração, sobre a climatização, até mesmo linha branca. Não perca mais tempo. Olha aí a história. Olha as mulheres aí. A mulher até pouco tempo atrás, como eu disse no início, né? Não votava. Às vezes, sei lá, não dirigia. E aí, o mundo mudou. Com certeza. O mundo mudou. E temos treinamentos pro ano que vem. Primeiro trimestre de 2024. Tem vaga ainda. Então eu tenho lá micro-ondas, tenho lavadoras de roupa top load, aquela que abre por cima, tenho front load, que é pela frente, exato, que é lava e seca. Depois eu tenho refrigerador residencial. Eu vou ter ali refrigerador residencial de alto padrão, que é side by side, flash door. Depois eu tenho câmera fria. Tenho ar-condicionado mini split, multi-split, VRF e tudo online e presencial. E a novidade? A brasagem. Cara, você viu a Harris, cara? A Harris entrou conosco aqui. Cara, e a Harris, você viu o Anderson lá junto com o Jonah, com o Thiago, trouxe os dados que a gente precisava. Eles falaram, lembra que comentaram conosco? Gente, 70% das mulheres estão na refrigeração, porque elas estão na indústria. Exatamente. Então, por exemplo, nós tivemos um dado, né? 0,5% das mulheres colocam a mão na massa. Foi o que a gente falou. Gente, eu preciso das mulheres em todo segmento. Exatamente. E o Anderson comentou conosco. A mulher, ela é muito mais, como que eu falo, criteriosa na hora de fazer uma brasagem, na hora de fazer uma montagem. E ela está dentro da indústria montando refrigeração. Vamos combinar uma coisa? Com mulher não tem gambiarra não, cara. Não. Mulher, quem é casado sabe, né? Quem fez, ela já sabe, né? Então, assim, mas isso é um assunto para um próximo podcast, André. Com certeza. Esse nós fechamos com chave de ouro, né? Foi um ano abençoado, um ano cheio de inovações, um ano com muita batalha, com muito crescimento. A Soma Cursos, junto com a Ataca Brasil também, nós conseguimos aí alavancar números e posições muito boas, um reconhecimento que as pessoas vinham mercado, aqui, né? no mercado, as pessoas vinham aqui, amigos, profissionais, personalidades vieram até nós e poxa vida, que bacana, é um troféu, né? E eu gostaria, Adriano, de aproveitar a oportunidade de agradecer de coração por todo esse prestígio, que você que nos acompanha nas redes sociais, você que ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, dá aquela moral pra gente, segue lá, muito conteúdo de valor. Queria agradecer aí ao professor Adriano e a toda a presidência da Soma Cursos pela oportunidade de estarmos pela juntos, confiança, pela né? confiança, pelo Por profissionalismo, acreditar em nós, né? pelo profissionalismo projeto. de cada um aqui dentro, para poder trazer para você isso que a gente está fazendo agora, né? O Adriano vai falar um pouquinho mais, mas tem assunto na próxima semana. Adriano, fala para nós. Gente, a próxima semana nós montamos para vocês a retrospectiva. Algo imperdível, gente. Cara, pegamos os melhores momentos, estudamos, porque você merece,
Você merece ver o que você nos ajudou, nos acompanhou, esteve conosco na família do SamaCast, do Sama Cursos. Então, semana que vem, nós temos aí a retrospectiva. Vamos comentar bastante, falar bastante sobre ela. Quero desejar a vocês um feliz ano novo, um 2024 abençoado e boas energias, uma fluidez muito boa, conhecimento. Se precisar de peça, temos peças. Se precisar da orientação mecânica, elétrica, profissional no dia a dia, temos também. Flávio, um feliz ano novo. Para você também. Até o ano que vem, que começa daqui a pouco, se Deus quiser. Se Deus quiser. E vai ser uma retrospectiva inspiradora. Sabe aquela que começa o ano assim, você olha e fala, olha, eu tava precisando ouvir isso. É isso aí. Com certeza. Bom ano novo para vocês, tudo de melhor, tudo de bom. Que Deus abençoe sempre e muito trabalho ano que vem, né, Adriano? Com certeza. Gente, fique com Deus. Até a semana que vem. Forte abraço. Um beijo no coração de todos. Thank you.